E aí, pessoal, conversei com Eduardo Antonini. Falei com ele por mais de 2 horas e falamos de tudo, abertamente. Um papo sem filtro. E aí, teve sacanagem na construção da arena? E por que o contrato da arena o gremista critica tanto? Como está a vida pessoal do dirigente, que foi o primeiro a levantar a ideia no tricolor, e o futuro, o que podemos falar sobre esse assunto. Preparem-se, tem muita informação importante aqui, muita informação, muito sobre o contrato, que segundo Antonini também foi tratado politicamente. Vamos falar nisso, sem filtro a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, rápido para passar aqui, quem está precisando viajar, comprar alguma coisa de um dinheiro extra e tem o FGTS parado. A Mais Ágil pode ser a solução. Na descrição do vídeo você tem o link que leva para Mais Ágil. E ali, sem burocracia, você tem, em menos de 24 horas, o FGTS na sua conta para você usar como precisar. FGTS na conta? Mais Ágil é a solução. Converse com eles e resolva. Gente, Eduardo Antonini, talvez os mais novos até nem conheçam, porque esse assunto já foi amplamente debatido e Antonini esteve no topo dos dirigentes do Grêmio já há mais de 10 anos, na construção da Arena Tricolor. Mas muito se fala nos bastidores da ação de Antonini e também do resultado do contrato, que em alguns momentos ele é tratado de forma muito forte, muito contundente, muitas vezes contrário até à construção da arena. Antonini foi o dirigente que levantou a pedra fundamental e foi a figura mais importante na construção da arena. Internamente no Grêmio se dizia, Antonini é o pai da arena. É o cara que pensou, é o cara que viajou todo o mundo atrás de projetos para a construção do novo estádio do Grêmio. Eu estou falando isso de 2007 até a construção da arena, lá em dezembro, o término da construção, em dezembro de 2012. Mas a gente precisa tocar forte aqui num assunto que é controverso. Porque Antonini acabou saindo completamente de cena em razão de uma série de situações. E na conversa que eu tive com ele, eu toquei em todas as situações. Primeiro ponto, a investigação da Lava Jato que chegou em Antonini. O que isso tem? E aqui é uma entrevista com uma pergunta feita firmemente. E aí, teve sacanagem ou não teve? Qual é a situação sobre isso? Qual é a tua opinião? E Antonini, então, me disse o seguinte, que primeiro defende que não tem nenhum tipo de problema e relata o motivo do seu, até mesmo, desaparecimento. Antonini foi envolvido no ano de 2014, na primeira etapa da Operação Lava Jato, em uma investigação. O seu nome estava, ou o seu cartão estava junto a um dos doleiros que estava envolvido na Operação Lava Jato. E Antonini, em razão disso, teve a vida devastada. Essa operação, essa investigação foi levando muito tempo na tentativa de se descobrir alguma coisa relacionada à construção dos estádios no Brasil, ainda envolvido com as grandes construtoras. Só que Antonini acabou tendo a vida devastada por isso. Ele foi centro dessa investigação em razão do endereço da casa dele ter aparecido, sim, em alguns pontos. O que isso determinou? Que essa investigação entrasse dentro da vida de Eduardo Antonini e fizesse uma busca, uma espécie de uma grande auditoria nos 5 anos passados, para saber se tinha algum rolo
e para saber qual era de fato o envolvimento dele com aquele doleiro e também com a Operação Lava Jato. Isso originalmente começou em Curitiba, acabou arquivada lá, o juiz de lá mandou pro Rio Grande do Sul, aqui se deu continuidade àquela investigação, e Antonini, então, depois de praticamente 9 anos, teve o nome tirado disso, porque não se encontrou nenhum tipo de indício ou prova, e ele sequer foi indiciado ou processado. Aí as pessoas vão dizer, porra, César, 9 anos? Pois é. Se buscou isso, claro que os investigadores têm lá as suas ferramentas, isso foi feito. Isso determinou que, por 5 anos, ele tenha perdido o sigilo bancário e também o sigilo telefônico e tal. O que isso determina? Que no período de construção da arena, Antonini acabou tendo toda a vida devastada, durante todo esse período. E nessa entrevista ele até me diz, isso terminou com muitas das minhas coisas. Terminou com os meus amigos, porque acabaram se afastando de mim, terminou com projetos que eu tinha de vida, terminou com uma série de situações, mas deixou um legado, pelo menos. Quem diz que eu tive algum tipo de envolvimento financeiro e roubei a arena, tá aí a prova. Na própria investigação, que nada tem a ver com a arena, que tem a ver com a Lava Jato e com essa relação aí. Então, a maior dor de Antonini talvez seja o seu maior trunfo, que é essa investigação da polícia que acabou não encontrando nenhum indício, nenhum desvio de dinheiro, nada que levasse Antonini a ter alguma dificuldade. E esse é o primeiro ponto, a primeira parte da entrevista que Antonini responde assim. A segunda parte é por que em algum momento se disse que o contrato era muito ruim para o Grêmio. Antonini coloca um ponto a partir daí que é um ponto de ordem política. Ele diz, nunca consegui entender, ele fala que nunca entendeu o porquê do tratamento, por exemplo, dando um ponto que aqui é de uma discussão muito forte que o torcedor tem. Por que o gramado do Grêmio é tão ruim e o Grêmio não faz nada? Antonini diz, não sei por quê. Porque o Grêmio tem, junto ao contrato, um diretor que é obrigatoriamente com a chancela do Grêmio e que o Grêmio pode e tem poder para demitir a qualquer momento. E isso serve para todas as relações que o Grêmio tem com a Arena Porto Alegrense, que é a empresa lá que determina. Segundo o Antonini, o Grêmio tem. Só que o Grêmio não utiliza isso. E ele não entende por quê. Que o Grêmio não, de forma mais forte, procura isso. E aí entra num ponto que merece toda a nossa reflexão. Como assim o Grêmio não utiliza um ponto que dá poder de barganha para o Grêmio, que dá poder de voto para o Grêmio? Por que o Grêmio não utiliza? E esse é um ponto que o Antonini deixa em aberto. Porque ele diz o seguinte, não sei. Por isso é que ele considera que a crítica, e ele faz uma crítica muito forte àquela frase da arena não é do Grêmio, porque ele diz que a arena é muito do Grêmio, e aquilo ali não tem nenhum tipo de cuidado com isso. E aí ele avança, e eu chego nesse ponto, quando ele diz, agora parece que o Grêmio quer, mas essa gestão, segundo ele, a gestão de Alberto Guerra, quer, de alguma maneira, refazer. Só que ele diz que isso foi, por 10 anos, uma ação política para desmoralizar quem pensou na arena, e aí, obviamente, isso toca fortemente nele, Antonini, que é a figura central dessa discussão, junto, obviamente, com o presidente Paulo Odoni, com o ex-presidente Paulo Odoni. Então, este é um ponto fundamental. Eu perguntei, tá, Antonini, por que tu não veio falar isso antes, cara? Porque 10 anos. E ele disse, eu não podia falar nada antes de fechar a investigação. E ele enfatiza muito isso. Ele diz assim, César, eu nunca fiz nenhuma ação para controlar aquela investigação. Eu nunca tive nenhuma medida jurídica para tentar protelar, para tentar nada. Eu só queria que a investigação acabasse. Quando ela acabasse, eu iria falar.
Só que ela levou 9 anos. E nesses 9 anos, aí ele faz uma situação dele que é muito forte, que ele diz, olha, a minha vida terminou. Porque, como eu disse, os amigos vão indo, as pessoas tratam como leproso. Isso a gente viu, não adianta a gente passar pano nisso. A gente viu muito essa leitura. Se a gente vai ver, vocês vão olhar os comentários aqui, a grande maioria dos comentários vai ser criticando e tal. Mas quando a gente tem os fatos, e aí a justiça é boa nisso. A justiça é muito boa nisso. Tá, e aí? Tem ou não tem? Porque ele foi investigado. E eu gosto muito disso. E tá aqui um cara... Não pensem vocês que eu tive uma relação muito difícil com o Antonini, tá? Mas eu não interessa o que eu penso aqui. Só que eu tenho que posicionar os fatos exatamente como eles são postos. Eu não tenho que aqui trazer o passado, a briga política que eu tive com ele. Não tem nada disso. Aqui a gente tem que ser leal com as pessoas e com as informações que a gente tem. E aí eu fui mais adiante. Eu disse para ele, Antonini, tu de fato é o grande pensador desse negócio aí. A Arena não teve defensor. A Arena teve quem atacou os contratos, mas a Arena não teve defensor. E aí que ele se levantou e disse, e foi a única hora que o olho brilha, assim. Ele disse, mas nós temos que defender, porque a Arena é muito do Grêmio. E a Arena é uma coisa muito boa, e o contrato da Arena não é um contrato ruim. O contrato da Arena é um contrato muito bom e pode fazer, sim, o Grêmio pular em matéria de novos negócios, novas possibilidades, novas opções. A Arena pode, sim. E eu senti nele uma ideia de voltar ao cenário exatamente para defender o que ele chama de um dos filhos. Um dos filhos. Que é essa ideia, essa construção, e também absorvendo aquela ideia que eu coloquei no início de ser um dos pais ou o principal pai da Arena. Esse assunto, gente, nós estamos tratando aqui, e esse assunto vai ser discutido por 50 anos. Talvez a gente nem esteja mais aqui. Nem esteja mais aqui. Só que o assunto construção da Arena ele é tão forte que ele vai levar muito tempo. Parecido com o que aconteceu com o Estádio Olímpico. Que eu já vivi um Estádio Olímpico sadio. Mas é só pegar os jornais da época, a gente vai ver que teve muita disputa, muita confusão, muito conflito. Também quando o Grêmio deixou o Moinhos de Vento e veio para o Estádio Olímpico. Eu não vou ver semelhança, são coisas diferentes. Mas estes conflitos políticos, eles são, sim, parte desse processo, e eu achei muito bom poder conversar sobre isso e trazer essa informação. Eu combinei com ele que eu faria este vídeo e depois disso eu faria uma entrevista ao vivo com ele na próxima segunda-feira para vocês ouvirem essas histórias. Repetindo, não tem nenhum filtro aqui, nenhum filtro. Claro que eu coloquei aqui a versão dele sobre os fatos, porque a entrevista é com ele, mas eu perguntei tudo que as pessoas acabam querendo saber. E é mais ou menos esse o resumo dessa primeira parte, porque a segunda parte vai ser olho no olho com vocês em uma live aqui no canal do CCD, daqui a alguns dias, que nós vamos conversar com Eduardo Antonini. Eduardo Antonini. O pai da Arena está de volta à cena política. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.